Deputado Felipe Barros é o nosso convidado de hoje, advogado ligado ao movimento político Direita do Paraná, paranaense, que está aqui com a gente. Ele é deputado federal pelo PSL, relator da PEC, essa PEC que é 135, que será votada agora em 5 de agosto, que é o negócio do voto impresso. Que tá essa confusão, uns são contra, outros são a favor, outros não sei o quê, a gente não entende direito o que é isso, uns falam que é voto, que vai ter que votar de novo no X, outros falam, não, vai ter que ter uma impressora na mão, uma confusão danada que a gente não entende. Se você puder, meu querido, aliás, muito obrigado pela sua presença aqui, deputado, explicar bem simplesmente o que é esse negócio do voto. Emílio, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. E está tendo muita desinformação sobre isso. Eu acho que até nós estamos diante da maior campanha de desinformação dos últimos anos no nosso país. Porque o que nós estamos propondo nada mais é do que a evolução das urnas de primeira geração que nós utilizamos. Aliás, só Brasil, Bangladesh e Butão continuam utilizando essas urnas do nosso modelo, que são as urnas DRE. Evoluir essas urnas para as urnas de segunda geração. O que isso quer dizer na prática? O eleitor vota na urna eletrônica. Ao final da votação, a urna imprime um comprovante, constando nesse comprovante aqueles votos que o eleitor votou na urna eletrônica. Tá. Isso faz com que o eleitor possa conferir se aquilo que ele votou na urna eletrônica bate com aquilo que foi impresso. Em caso positivo, o eleitor aperta confirma mais uma vez e essa cédula cai numa urna indevassável. O eleitor não pega a cédula e leva para casa, embora, como muitos estão dizendo. Não é um recibo. Não. O próprio TSE desenvolveu um protótipo de urna, aliás, em 2014, que essa cédula, ao ser impressa, ela é impressa numa caixa de acrílico para que o eleitor só veja, mas não consiga pegar essa cédula. Tá, mas deixa eu só colocar para você. Essa urna, quando ele finaliza a urna, essas urnas estão lá no programa. Os votos ficam lá nessa urna. Sim, só não tem impressão. É dobrado, né? O que eles acho que falam. Não, então. Esses votos, quando eu vou lá na minha sessão, eu voto lá. Final. Isso aqui. No final, o presidente vai lá e confere, assina, vem o cara do partido, confirma e fala: ó, essa urna foi assim, ok. Qual é a diferença entre ter o papel ou não ter o papel? É devolver ao eleitor o direito do eleitor fiscalizar o seu próprio voto. Porque hoje a urna não permite ao eleitor a garantia de que o voto foi registrado corretamente no software. Então o voto impresso surge a partir dos anos 2000 e os países começam a implementar o voto impresso a partir dos anos 2000 para devolver ao eleitor esse direito que é do eleitor. Na República Velha, nós tínhamos aquela fraude chamada o voto no bico da pena, que era o seguinte, o eleitor ia até o mesário e dizia o seu voto. O nome. E o mesário anotava qual que era o voto, só que não mostrava para o eleitor o voto. Então, muitas vezes o mesário anotava outra pessoa. A urna eletrônica funciona mais ou menos dessa maneira, porque o eleitor vota, só que nós não temos a garantia de que foi registrado no software corretamente. Então, quer dizer, esse voto é só para você ter... É um double check, né? Então, para você ter a sensação física que você votou. Não, é que você vai poder, pelo que eu entendi, comparar o resultado da máquina que já dá com se alguém indagar disso. Mas a minha pergunta... Não, mas você vai ver esse voto? Você vai olhar, você vai poder ver... O eleitor vê o voto. Você vê ele... Apenas o eleitor consegue ver aquela cédula no momento em que ela é impressa. E aí o eleitor confirma mais uma vez, caso aquilo que foi impresso bater com aquilo que ele votou tá na urna eletrônica. No painel. Exatamente. E aí, a segunda alteração que a gente está propondo é na apuração. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem apuração secreta. Hoje a nossa apuração é feita dentro da caixa preta, que é a urna eletrônica. E nós temos aí a totalização. A totalização é a soma de todos os votos de todas as sessões eleitorais. A totalização mais secreta ainda, feita na sala cofre do TSE. Então, mas a apuração tem que ser pública. Então, mas isso que eu quero entender. Por exemplo, a ideia... aquilo lá é uma máquina de somar, né? Você aperta o 40, 42 lá, os números que você aperta, aparece a foto do cara, você dá o confirma, beleza, como a gente está acostumado a votar. Aquele software, ele vai ser descarregado em Brasília. E isso que eu acho que os caras estão achando que pode ser um tomé. Por quê? Porque você não dá para fiscalizar urna a urna. Não dá para você fiscalizar, ir lá e olhar aquela urna, porque... Mas você não acha que tem que ser um conluio muito, muito grande para que haja? Porque a gente tem pesquisa de... Normalmente, pesquisa erra, mas também acerta. Acho que na maioria das vezes, né, Sami? As últimas Os foram mais institutos de pesquisa. estranhas, mas os institutos têm
tem, em tese, um trabalho sério, né? As últimas eleições, eu diria que foram erros maiores, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também, outros países também. Talvez a maneira que eles estão apurando seja diferente em épocas de redes sociais, mas, em geral, historicamente, eles dão uma boa precisão. Mas a minha pergunta é a seguinte, deputado. Eu entendo, para mim, mais transparência. Eu, por exemplo, não acho que tem fraude, mas eu entendo a democracia, eu não vejo mal disso, eu não vejo como isso pode atrapalhar. O único, porém, para mim, é o custo. Eu queria saber quanto vai custar isso e se vai sair do fundão eleitoral. Fundão, inclusive, que aí eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, que você foi o único lá de Londrina que votou a favor do aumento do fundão. Boa pergunta. Muito obrigado. Boa pergunta. Mas só antes, Samir, de responder, só respondendo ao Emílio, porque a apuração, no modelo que nós estamos propondo, Emílio, vai ser duas apurações distintas. A apuração do voto eletrônico permanece do mesmo jeito. Tá. Vai para o TSE totalizar. O que nós estamos propondo é que a apuração dessas cédulas impressas seja feita nas sessões eleitorais, assim que terminar a eleição, para que... Uma, com os mesários. Igual era antigamente. Não é igual era antigamente. Demora, hein? Sabe por quê? Cada sessão eleitoral tem 400 eleitores. Então, no máximo, 400 cédulas. E eu coloquei no meu substitutivo uma sugestão do TSE, que é um mecanismo tecnológico para facilitar a apuração e também para evitar fraudes, que é a certificação digital dessas cédulas impressas. Então, o que o TSE propôs e a gente colocou? Cada cédula impressa é certificada digitalmente com o registro digital do voto. Então, certifica digitalmente o voto impresso e o voto eletrônico. Qual que é a consequência na prática disso? Se eu coloco uma cédula falsa na urna, essa cédula não vai estar certificada digitalmente. Então, no momento da apuração, essa cédula não vai ser apurada e vai aparecer que essa cédula é falsa. O contrário, se eu tiro cédulas verdadeiras da urna, no momento da apuração vai aparecer que tem mais registros digitais certificados do que cédulas físicas. Então vai apontar que naquela sessão eleitoral nós tivemos algum problema. Nós temos esse modelo, que é o modelo que eu estou propondo, e temos um outro modelo que é a apuração por amostragem. Vamos fazer uma apuração de 10%, por exemplo. Seria, acho que o mais... o custo menor. O custo menor. Só que o que eu fico na dúvida em relação, e sou contra esse modelo de apuração por amostragem, é porque, inevitavelmente, o candidato que perdeu vai pedir a apuração dos outros 90. Sim. Então é você postergar o resultado da eleição. Logo. Exatamente. Aí é a regra do jogo. A regra do jogo é 10% e acabou. Aí você já tira uma dúvida, você diminui o custo e já tira uma dúvida. Eu tô preocupado com o custo. Agora, deixa eu, o custo. Que é que vai sair do nosso bolso. Esse negócio do custo é um negócio muito engraçado, porque o TSE diverge sobre o custo. O TSE fala que é 2 bilhões, só que o TSE já disse que seria 2,5 bilhões em 10 anos. Então, a cada momento o TSE fala um número diferente. Agora eu digo o seguinte, qual que é o custo para que haja uma pacificação na sociedade sobre o sistema eleitoral? Porque uma parcela considerável da população não confia no nosso sistema. Exato. Então, é o custo da democracia. Isso é o custo da democracia, não o fundão. Porque o fundão eles utilizam mas por que não tira do fundão isso daí? É uma opção. Mas já está negociando essa opção? Porque... fundão é dos donos do partido. Por isso, porque assim, a ideia... O fundão... Em economia, eu sempre penso assim, beleza, você vai ter um gasto importante, mas você tem que dar a origem. Vai sair da onde esse dinheiro? Então, eu acho que é o seguinte, se o Congresso Nacional aprovar o voto impresso, quando nós votarmos a LOA, que é o orçamento, naquele momento que nós estivermos votando a LOA, o Congresso vai decidir de onde vai sair esse recurso. O fundão é uma das opções. Agora, o TSE gosta muito de colocar no debate público essa questão do gasto. Nós temos que colocar, então, o gasto da própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral nos custa 9 bi. Eu sei, é muito caro. Mas vamos lá. Vamos entender. Primeiro vamos entender esse negócio, que eu não consigo entender esse negócio. Qual é a porcentagem da população que não confia? Porque o certo seria fazer um plebiscito. Faz um plebiscito, mas aí você vai falar... eletrônicas ou não? Não sei. E aí tem que apurar também. Por exemplo, eu sou um cara... Eu acho bem organizada a eleição aqui no Brasil, as sessões, acho um negócio bem feito. Sim. Pô, você chega lá, eu acho legal, rápido. Você vê que as pessoas estão trabalhando com seriedade ali. Sim. Assim, nunca vi nada, mas o Brasil é muito grande, pode ser que tenha cambalacho que a gente não vê. Mas pra mim, beleza. O problema é pra quem não acredita. Sim. Não é? Pra você acredita na urna eletrônica? Eu tava agora pensando, eu acho que é válido, porque o cara vai ficar mais seguro. Por que não?
Por que não? É exatamente isso. Quanto mais Quem transparência, acredita, beleza. melhor. Ué. Isso. Eu acredito, mas por que não? Você Mas pode citar por que os caras não querem fazer esse sistema pelo valor? Por que custa 2 bi? Ah, tá bom. Eu não imagino que seja pelo valor. Gastar, eles gastam Agora, qualquer coisa. eu confesso para vocês uma coisa. Quando eu fui designado relator do voto impresso, eu imaginei que fosse ser mais fácil a aprovação, porque a Câmara já aprovou essa matéria 3 vezes. Na última vez, inclusive, quase por unanimidade. Nós temos, nessa última votação, cenas muito engraçadas. Por exemplo, o deputado Glauber Braga, do PSOL, elogiando o deputado Jair Bolsonaro pelo empenho na aprovação do voto impresso. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje está contra, foi o relator, colocou o voto impresso na PEC. É política. Então, Exato. assim, o que eu acho? É política. Mas talvez, deixa eu fazer uma pergunta. Candidato. Tem tempo hábil Candidato. para isso acontecer? Tem a logística para isso acontecer? Porque o que os caras estão falando e o que a narrativa, que o Bolsonaro está fazendo isso, porque se ele perder a eleição, ele já tem uma desculpa. Essa é uma das narrativas. Tem tempo para ser feito isso? Tem tempo. Em 2014, quando o Congresso aprovou, o TSE fez todas as preparações necessárias. O TSE me respondeu oficialmente que das atuais urnas, 55% já são adaptáveis ao voto impresso. Em 2014, eles já haviam preparado todos os sistemas, todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral, para que fosse implementado o voto impresso. Depois o STF declarou inconstitucional, mas o TSE já havia preparado, feito toda a preparação do terreno. Ô, Mas me fala uma coisa. Tem aquela... Não, então. Eu convenço. Mas olha lá o gordão. Tô quieto. Existe prova de alguma fraude? Aí que tá. Pô, Ou são vamos pegar vídeos essa carona fakes do nisso. WhatsApp? Isso aí então. vem da Dilma lá e o Aécio. pô. Não, Aí eu que tá. sei, Porque eu tem sei, aquela mas frase, eu sei, mas o pera. Brasil até o passado é incerto. Tem aquela frase. Isso é Nosso verdade. presidente- Tinha vídeo pra caramba. Do quê? Presidente atual- Não tem vídeo. Que vídeo? Tinha vídeo, não lembra da época do Aécio? Mas Que você nego sabe se é apertava. verdade? Ah, como que não é verdade? Alguém comprovou que Meu vídeo Deus do do céu, WhatsApp? mas foi muitos vídeos. Sim, muitos foram vídeos na época. mais vídeos. Não foi um vídeo. Ah, pergunta pro deputado Era se vídeo não pra re- caramba. não. Isso é Seu verdade? relatório Apuraram tem. esses vídeos? Não, Olha é só, fraude, né? Essa é uma grande pergunta, porque olha só, o problema das urnas DRE, que são as nossas urnas, é justamente que elas impossibilitam a identificação concreta e objetiva de fraude. Esse foi o motivo pelo qual todos os países democráticos, com exceção do Brasil, Bangladesh e Butão, passaram a utilizar as segundas gerações de urna, que são voto eletrônico mais voto impresso, a partir dos anos 2000. Porque a gente não pode depender e colocar nossa democracia para depender exclusivamente de softwares. Sim. Porque um software pode falhar, um software pode ser hackeado, e muitas vezes essas falhas e essas fraudes não deixam rastros no sistema. Então, isso foi o motivo pelo qual os países passaram a implementar o voto impresso e a apuração pública, né? Então, não é possível a gente falar que houve fraude, mas também não é possível a gente falar que o nosso sistema é seguro. Pelo contrário, os técnicos, os cientistas, identificaram, nos testes públicos de segurança, inclusive, várias vulnerabilidades nas urnas. Quebraram o sigilo do voto, conseguiram alterar a votação. Isso tudo documentado por eles. Mas nos quem testes Mas faz o que é isso? gravíssimo, Cadê essa deputado, prova? o que é gravíssimo, e aí afeta de A a Z, ele não a mito, é o fato que o atual presidente afirmou categoricamente que houve fraude. Não só em 2018, na eleição dele, que ele venceu com folga, como em 2014, um processo que nem o Aécio questionou a lisura ou a integridade do processo. E ele questionou isso, inclusive, em Miami, em solo exterior, que é até uma quebra do rito diplomático. Mas, de qualquer forma, quando é que ele vai apresentar as provas concretas? Amanhã. Porque isso... Amanhã? Amanhã, na live de amanhã. Chupa. Tomara. Cortes. Vamos ver, vamos cobrar então. hein? Ô, deputado, Todo mundo de olho na live, até eu vou ver. deputado, se isso não for autorizado, você acredita que pode haver alguma comoção igual aconteceu lá nos Estados Unidos? Eu acho que, considerando que parcela da população não confia no nosso sistema, seria natural que o próprio TSE quisesse implementar Sim, o voto eu impresso. penso exatamente Porque isso. um dos argumentos, Emílio, que o pessoal contra, o PT coloca, o Bolsonaro quer dar um golpe e quer utilizar o voto impresso para isso, para causar tumulto nas eleições. Bom, se isso fosse verdade, então seria mais interessante politicamente para o PT e para o TSE implementar o voto impresso. Transparente. Porque daí você Lógico, acabaria com óbvio. o discurso. É entre óbvio. aspas, Acaba esse papo. Exatamente. Acaba o papo do Bolsonaro, acaba o papo o papo de todo Exatamente, mundo. pronto, esse que é o Agora, eu lance. não entendo como que alguém pode querer golpe pedindo mais transparência na eleição. Que é o que nós estamos pedindo. Mais transparência. Não faz muito sentido essa. O único medo É que eu política, tenho, é candidato. Eu até sou simpático. Se fosse eu acho, faz o voto, porque ué. ainda que eu não concorde, tem uma porcentagem, Sim, é beleza. isso. Mas o medo é, caso não seja aprovado, Exato. aí
Espero que falei, seja, vira mas caso não narrativa. seja, aí o cara vai falar, eu Também perdi eu avisei. e vai tentar dar uma cartada. Isso eu acho que é Perigoso. é perigoso para a democracia, né? Porque, tá bom, ainda que tenha... A gente tem que aceitar os instrumentos. Qual que é a chance de ser aprovado? Porque tem muita gente que fala, o próprio o Bolsonaro fala, não acho que isso vai vingar. Então, meu medo é assim, espero que seja. Se não for, o que você acha que vai acontecer e qual a chance? Eu acho que com essa reforma ministerial que o presidente fez essa semana, nós temos tudo para mudar essa realidade, mudar a composição da comissão especial e fazer com que a matéria seja aprovada. Quando a comissão foi criada, nós tínhamos maioria na comissão. Dos 34 membros, 28 eram favoráveis. E aí, depois da pressão e das reuniões que os ministros do TSE fizeram com lideranças partidárias, esse cenário mudou. Então, com essa reforma ministerial feita pelo presidente Bolsonaro essa semana, para que serve uma reforma ministerial? Para você fortalecer a base. Isso. Fortalece a base para que os projetos de interesse do governo sejam aprovados. Então, é natural que, com base nisso, a gente consiga aprovar. Eu acho que não faz o menor sentido não aprovar isso Ser aí. contra, né? Sim. Ser contra. Mas eu acho que tem que vincular o fundão. Transparência. Tem que porque- vincular o fundão, isso daí. Tem que falar, Não queira se meter, não. complica. Não vai ter fundão. Cuida do seu fundão. Cuida do seu fundão. Que já tá Eu não muito tenho, usado. não. O que a Eu gente não tá tenho falando é certeza. o seguinte. O que a Ele gente tinha tá que falando... ser, né? Mas não Vou vai falar. ser. Os caras querem o dinheirinho dele. Então, mas aí se não vincular, Mas se o Bolsonaro depois vai vetar vir o assim. fundão, daí... Ele falou que vai duplicar o fundão. A inflação de Vai liberar o 100% fundão. do Peraí. Bolsonaro e depois a gente fala Peraí, disso. fundão é outra coisa. O negócio é a urna aqui do deputado. Mas o dinheiro tem que vir de algum lugar. Mas não queira confundir. Não quero Mas vai lá. Agora, confundir o fundão. só pra não perder aqui, o Sami tinha feito a pergunta por que ele tinha votado a favor. Boa pergunta. Eu não votei favorável. Tá Tava vendo, devendo Sam? uma Falei pra confusão você. muito grande em relação a isso. O que o regimento da Câmara, o regimento comum do Congresso Nacional fala? Quando se faz um destaque, o trecho destacado sai do texto para votação posterior. Isso é o que está escrito, eu publiquei no Twitter, no regimento interno da Câmara. Então, quando o Novo fez o destaque para retirar o fundão da LDO, significa que o texto do fundão não estava na LDO, estava sendo destacado para votação em separado. Boa. E o texto e o destaque ele é apresentado sempre antes do início da votação da LDO. Então, quando nós votamos a LDO, nós votamos sabendo da existência do destaque, portanto, o fundão não estava no texto original Você da fez LDO. uso do fundão Não, eleitoral na sua não, campanha? Você abriu nunca, mão? Nunca fiz uso. Eu participei de 2 campanhas. Eu fui eleito vereador em Londrina e depois deputado federal. Nunca usei o fundo eleitoral, nem o fundo partidário, porque eu sou contra a existência deles. E, aliás, favorável à volta do recurso da doação privada. Mas aí o cara fala... Aí começa o Odebrecht. Volta o Odebrecht. Bonitão. Mas hoje Não tem, Brasil não tem jeito. Ô, deputado, o Brasil não tem jeito. Os caras não tem jeito. Não adianta, deputado, não adianta. É muito. Aí você faz o outro, o cara vai lá e rouba. Porra, lembra lá do Odebrecht? Lógico. Os dinheiro que Mas não hoje a lembra. empresa Odebrecht não pode me doar, mas o Marcelo Odebrecht pode. Então, Que coisa, hein? Ô, deputado, mas o Barroso ele já se manifestou contra essa questão do voto impresso. Como é que passar pela barreira, tem que passar pela barreira do TSE também? Como funciona dessa parte? Isso é um negócio muito curioso na nossa democracia, porque o Brasil é o único país do mundo que tem uma autoridade eleitoral que administra as eleições, que legisla e que julga. E mais do que isso, nós temos ministros do STF que fazem parte do TSE. Então essa excrescência, que é a justiça eleitoral brasileira, faz com que haja essa interferência indevida de poderes em cima do poder legislativo. Porque um magistrado, um ministro, com todo o respeito que tem que ter por eles, mas a opinião dele não tem que ser pública. A gente aprende na faculdade de Direito que juiz se manifesta nos autos. Sim. E não ficar dando entrevista toda hora, falando que é cara contra, roubam, contra, eles contra. Felipe Neto. Até porque assim, a urna eletrônica é um instrumento. Então nós temos funcionários públicos do TSE fazendo campanha em prol de um instrumento de trabalho. É a mesma coisa você pegar um policial e colocar ele para fazer campanha para uma determinada marca de carros para viaturas. É a mesma coisa, não faz sentido algum. Mas, ô deputado, você não acha que se fosse igual é nos Estados Unidos, que não tivesse um TSE, que não tivesse uma... ia ser muito mais zoneado o Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tinha Se fosse que passar... regional, como ela... demora. Não, regional eu também acho que é uma bagunça. Os caras perdem o papel. difícil. O Brasil é uma paróquia difícil. Você é deputado, você sabe que é. A Mas eu paróquia acho é que a gente podia passar as atribuições da justiça estadual, da justiça eleitoral, ou para a justiça estadual ou para a justiça federal, e usar a estrutura
que a própria justiça já tem. Não precisa deputado, gastar 9 bi por ano só para a justiça eleitoral. Deputado, você foi eleito na onda de 2018, onda bolsonarista? Não, dita eu era vereador em conservadora. Londrina antes. Não, você foi eleito em 2018. Pra naquele deputado. processo, para deputado federal, bancada do PSL, segunda maior da Câmara. E eu queria a tua opinião em relação a esse processo gradativo dessa transformação até o Bolsonaro se declarar na semana passada que eu sou do Centrão, taxativamente. Nesse processo, mais de 110 bilhões do orçamento federal destinado a diferentes órgãos para figuras do Centrão, Funasa, Codevasf, FNDE, Denox e companhia. Agora acho que ficou cristalizado isso com a figura como Ciro Nogueira, que declarou ele como fascista em 2018, declarou Lula como o melhor presidente da história do Brasil até ontem, e agora está cuidando da articulação. abraçados. Eu vejo muito toma lá desse grupo e pouco da cá. O seu da cá que você está mais interessado é a aprovação do voto impresso. Pauta legítima, tem todo o direito de valorizar ela e avançar ela. Boa. Só que eu queria te perguntar, você já teve alguma articulação de fato com o Ciro Nogueira e a nova equipe dele para efetivamente conseguir esse Dakar e efetivamente ir adiante? Você teve um sinal verde dele que pode acontecer? Eu não falei com o Ciro desde que ele virou ministro, que foi ontem ou antes de ontem, né? Então, já tinha falado com ele antes, inclusive sobre essa questão, mas desde que ele virou ministro, nesses últimos 2 dias, confesso que não falei com ele, vou falar com ele na semana que vem. Sinalizou positivamente? Agora, quando eu falei com ele, ele não tinha nem a previsão dele virar ministro, né? Então, a gente só tinha conversado sobre o assunto no Senado. Agora, só fazendo parênteses, Marino, sobre isso que você falou, eu fui o representante do PSL na comissão da reforma da Previdência em 2019. E desde aquele momento, eu defendo que o presidente Bolsonaro fizesse uma articulação concreta com os partidos de centro para que as matérias de interesse, não só do governo, como de interesse do Brasil, avançassem de uma maneira mais rápida na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso é o jogo. No presidencialismo de coalizão, nós temos 2 maneiras de governar. Ou através da propina, que era o que o governo do PT fez. O Barba. Ou no acordo. Ou através da conversa, abrindo espaços dentro do governo de uma maneira lícita, Eu republicana acho que tem e que transparente. voltar a propina. Você acha? É mais fácil. Mas os caras não criticavam. Não tem muita dor de Bolsonaro cabeça. não tem A governabilidade. propina não tinha essa treta, Não tem cara. dor de- Paga e o cara Não tem cala dor a de boca. cabeça. Puta que Não tem dor de cabeça. Tem que fazer Falei, meus churrasco. amigos. Barba. Você faz o Você Pix tem que e já voltar, era. Barba. A propina, cara. Você paga o cara o dava um mensalão, dinheirinho aqui, o cara fica paga o feliz. mensalão. Olha lá, procura ele lá. Fala com a Damastor. Alô, fala com a Damastor. Fala Damastor. Resolve. Que chequinho. gostoso que era. Messias, lembra do Messias? Tem que voltar. Messias era rápido. Fala pro Aldair que o Pix caiu ontem. Aí já era, já resolve. Fica uma briga agora, um briga com o outro, a outro não sei o que. Clima ruim. Você é comunista, Imagina. você é não sei o que. Porra, chega lá, Propina dá um no Pix. dinheirinho Dá um pra turma, porra. Cai dia 26. Deputado, vai lá, volta a propina, porra. É, Você lógico. lembra como era tranquilo? É fácil, ninguém Ninguém falava briga. nada. Ô, deputado, Não falava nada. a gente brinca aqui que... Era bom, cara. Agora Todo mundo no dormia Pix, sem remédios. no né? Pix você não precisa pôr nem na cueca. Agora é qualquer coisa. Aí na hora. É qualquer coisa os caras brigando. Voto impresso, vacinação, Isso. calcinha Lockdown. vac, Sempre tem uma lockdown. calcinha, É uma Antes todo mundo confusão ficava danada. Fica todo mundo quieto. Só fazer uma questão. A gente brinca aqui Converso. que tentando de Oliveira. Você tá tentando de Oliveira pra caramba, voto impresso. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas a gente sabe muito pouco o que o deputado faz. O que você fez de efetivo no seu, agora no seu mandato? Não só em relação ao voto impresso? Boa pergunta. Então, olha só. Eu sempre tive algumas pautas, algumas bandeiras, principalmente relacionadas à educação, contra a ideologia de gênero, contra a questão do aborto, pautas relacionadas ao movimento pró-vida. Fui eleito vereador por isso em Londrina e claro que são pautas que conservador, permanecem conservador. comigo. Exatamente. Conservador. Agora, quando eu fui eleito em 2019 a deputado, além dessas pautas que eu não abandonei, que permanecem comigo, nós temos pautas urgentes para corrigir no Brasil. Por exemplo, fui o representante do PSL na reforma da Previdência, fazia parte da comissão da reforma tributária, comissão que foi depois extinta por conta da pandemia. Então, as principais reformas que o Congresso tem discutido, eu faço parte porque eu defendo as reformas, sou um reformista. Acho que o Estado brasileiro precisa se modernizar urgentemente. Então, essas pautas têm sido as minhas pautas. Ô, deputado, já que você é do Paraná... Fora as emendas que eu levo lá pra minha região, né? As emendas Sim. parlamentares. Já que, você é do, Emenda recorde. já que você é do Paraná, eu queria que você falasse uma dúvida. Por que tinha gente que era muito a favor do voto impresso e agora, por um passe de mágica, não é mais?
É uma boa pergunta. Eu acho que é por conta dessa questão da pressão que o tribunal tem feito e também existe uma questão que foi colocada, esse é um debate técnico que foi partidarizado. Não é uma pauta do Bolsonaro, não é uma pauta do Felipe. É uma pauta técnica, acadêmica, científica. Na comissão especial a gente ouviu mais de 30 especialistas. Ciro Gomes também teve essa pauta. Pois é, o primeiro projeto na Câmara, no Congresso Nacional de voto impresso foi do ex-senador Roberto Requião. Sim. Nós achamos um projeto de lei do Zé Dirceu, para vocês terem ideia, sobre essa questão da transparência nas eleições. O próprio PDT, uma das bandeiras históricas do PDT, é o voto impresso. Então, infelizmente, um assunto que é suprapartidário se politizou. E eu acho também fulanizou. E eu acho que também, para quem não confia no voto, é ruim você votar no negócio e falar, isso aqui tá melado. Isso é fraude. Esse jogo é melado. É ruim, né? Quem acredita, beleza, vai lá e vota, não tem problema. Agora, quem não acredita, você vai dar mais transparência. Ô, deputado, existe a previsão de votar aí no dia 5 de agosto, não é isso? Isso, é a previsão. Mas e se não rolar? Você está pronto, você, enfim, representando aqui a base do atual governo, governista aqui hoje com a gente, vocês estão prontos para confirmarem que vocês irão respeitar o rito da transição pacífica de poder, caso ele não vença com o sistema atual, caso ele se mantenha? Essa é uma questão que algumas pessoas têm colocado, que no meu ponto de vista não tem que nem ser discutida. Ninguém vai simplesmente questionar a democracia ou questionar o resultado de uma eleição se a eleição obtiver qualquer resultado que seja de fato concreto e transparente. Esse ponto não é um ponto que está em debate. O que nós queremos é apenas colocar mais transparência no processo eleitoral. É isso mesmo. Ô, deputado, você que é Tá do bem pé- zoado. Tá. Essa eleição vai ser zoada. Vai, porque, lógico cara, que vai. O Lula pode ser presidente, cara. Vai ter que devolver o Como é dinheiro. que você vai? Como é que você explica isso? Não tem explicação. Pra turma. Emilhão. O cara foi condenado lá pelo Não dá pra Moro, explicar. foi condenado lá em Brasília. Foi condenado pelo Moro. barbaridade. Foi condenado em Porto Alegre, foi condenado em Brasília, todo mundo condenado. E falou, agora ele vai- melou o Ele jogo, plantou lá Mas atrás, é uma- escolheu É agora. louco, Entra- cara. E vocês sabem que o Lula... Isso aí é louco. Plantou lá atrás, escolheu é um agora. negócio louco. Quem? E vocês sabem que o Lula, na primeira eleição que ele ganhou, em 2002... em 2002 foi o caso Serra. que nós tivemos o voto impresso de uma maneira incipiente. 3% das urnas tiveram o voto impresso. Depois o Congresso revogou a lei do voto impresso em 2003. Então o Lula foi eleito pelo voto impresso. Sim. E depois ele virou contra. Muda o jogo. Muito Deputado, bem. Um abraço pra você. Tem mais uma perguntinha. Tem uma pergunta boa, factual. Mas é uma pergunta pertinente. Muito pertinente, que é o dia. Vai rolar um corte, vai ser trending topics Olha a no pressão, Twitter a hein? partir O de índio já agora. tá... Presta deu atenção nota, aqui, hein, Índio? Faltou sensibilidade aqui da bancada. Por Você, quê? PSL. E aí estamos no momento. Vai perguntar da Joyce. Olha lá, Eu tá vendo sabia. como a gente tem Você é um química? puta fofoqueiro, né? Você gosta? É, fofoqueirinho. Ontem você falou pra mim. E aí, a Fofoqueirinho. Joyce? O mistério de Joyce eu Hasselman. sabia. Ninguém, absolutamente ninguém sabe o que aconteceu. Nem Ela ela. fez parte do seu partido, saiu, pulou do cavalo, sofreu ameaças e agora tem uma história que ninguém conseguiu resolver. Você que está nos bastidores, tomando aquele belo uísque em Brasólia, o que você acha que aconteceu com a Joyce? Ela inventou ou ela realmente sofreu esse atentado? Eu acho que ela sofreu uma agressão do poste. É o que estão Você acha que ela falando. bateu o carro? É o que estão Eu falando. acho que sim. Essa é a sua opinião. Mas se for isso, cadê o carro? Cadê o Porque Não carro? dá pra esconder um carro. Cadê meu carro? Ué, não Você acha sei. que ela bolou Em isso? Brasília a gente já viu até boi voar. Ó. Putz, polêmico, hein? Twister. Pode pôr no Twitter. Brasília é Deputado boi Felipe voa. Barros. Em Brasília. Brasília voa. Já. Quem dirá esconder um carro batido. Buenos Aires. Muito bem. Mas eu desejo... a Joyce está melhor, Você né? me- Mas essa é uma história muito... Caso. Mal contado. O mistério de Joyce. Deixa eu falar sério. Quer ligar pra ela? Você pode entrar no Twitter, o serviço do Instagram aqui do deputado. Para Felipe você Barros. entender mais, eu acho que deu para entender, né, deputado? Sim. Deu para você explicou Deu. bem. Muito bom. Você explicou bem o que é o esquema. negócio, o esquema da urna. Vamos esperar aí. Eu acho que quanto mais a pessoa acreditar no processo, É, transparência. é muito mais legal. Mas como você disse que em Brasília Até até boa. boi voa.
a gente sempre vai estar com a pulga atrás da orelha. Eu acho melhor mesmo Não o tocar. suborno. É mais fácil. Você acha que sai mais barato? Puta, sai é mais muito mais rápido. barato. Paulinho propina. E todo mundo dorme feliz. Ô, Emílio, falando em suborno, eu posso só fazer uma complementação? Posso pagar você pra falar bem? Olha só. Você pode pedir Posso te pagar aqui ó, o acessar convite? o nosso Instagram, deputado. A Universidade de Nova York fez um New estudo. York. E a universidade estudou 3 sistemas eleitorais. O nosso, das urnas DRE, o sistema das urnas de segunda geração, que são essas que nós estamos propondo, o voto eletrônico mais o voto impresso. E um sistema que é muito utilizado nos Estados Unidos, que é o sistema de leitura ótica. É que o eleitor vota na cédula e depois ele simplesmente, uma máquina lê aquilo que foi escrito pelo eleitor. E dentro desse estudo, a Universidade de Nova York identificou 120 possíveis fraudes de ocorrerem nesses 3 sistemas. E dentro dessas 120, eles identificaram a fraude que seria mais fácil de acontecer. E a fraude mais fácil de acontecer, de acordo com esse estudo que eu cito no meu relatório da Universidade de Nova York, é a fraude no modelo das nossas urnas DRE. Porque basta uma única pessoa, tanto dentro do TSE, como fora, um hacker, por exemplo, para que essa uma única pessoa cause uma fraude numa eleição de nível nacional, por exemplo. Então as pessoas gostam muito de falar daquilo que acontecia no passado. De fato, no passado, nas cédulas, ultrapassadas cédulas, que não é isso que nós estamos propondo, mas tínhamos várias fraudes dos mesários e tudo mais. Mas o potencial lesivo de uma fraude no atual sistema, ele é imensamente maior do que no sistema passado. Porque, como eu disse, a Universidade de Nova York identificou, uma única pessoa pode causar um estrago numa eleição inteira. Sim, e é isso que você está falando, porque esse sistema que a gente tem, sei lá, faz o quê? 30 anos, né? É um 25, sistema... 25 anos, né? É um sistema muito antigo, né? Você vê as máquinas, puta, Parece um pense bem. Aquele botão amarelo. Pense bem da É época do Tectoy. tijolão. Mas, deputado, é um assunto muito técnico, então é muito difícil a gente entender. Vocês estão lá, que estão estudando explicou isso. bem. Explicou bem. Eu acho que deu para entender. Melhor Acho que que, o pô, Dadá. se é para todo mundo, não é? Se Ficar quem tem feliz, dúvida, para todo mundo ficar feliz, ou suborno. Se é pro ou- Brasil sorrir de novo. Ah, o Brasil sorri de novo. Quando que o Brasil vai ser? Quando que o gigante vai acordar? O país do O futuro. gigante O não gigante acordou. nunca mais acordou, né, Sami? Se é pra O gigante tá transformar triste. a nossa pátria educadora. Ô, deputado, deixa eu tudo bem. passar, eu vou passar agora o serviço do deputado, porque tem muita gente aqui que está interessado nessa pauta, fica Sim. dando pitaco e tal. A gente está aqui com o deputado Felipe. O Felipe. É Felipe Barros Oficial no Instagram. Tá aí, ó. Felipe Barros Oficial no Instagram. E o Twitter é Felipe Barros ST. Felipe Barros T no Twitter. Lembrando que é Felipe com I. Felipe. Exatamente, Felipe. Foi um erro. Sim. Felipe. Não existe Felipe, né? Segundo minha mãe, Os é o filipenses. original. Ah, o original é Felipe. É que vem dos filipenses. Filipinas. Deputado, muito obrigado aí pelo você disponibilizar Obrigado o tempo, a dar uma vocês. passada aqui. Vamos torcer aí para que tudo funcione bem, para que o Brasil, para que o O gigante acorde de novo. Você quer que o gigante acorde? O Brasil Você já viu o gigante acordar? Gigante Léo. E nós vamos ver essa história do boi voando em Brasília. Tá, Jorge. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, Emílio. Boa Prazer sorte. estar aqui com vocês. Obrigado. É isso aí.